São João, no capítulo de número 4, a partir do versículo 9. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, amém? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Poder sentar. Amém? Não é necessário orar, porque a nossa diaconisa já orou para que pudesse pregar a palavra de Deus esta noite. Amém? Amém. Irmãos, a mensagem que eu quero trazer para você aqui nesta noite, Aleluia. fala sobre uma mulher, fala sobre um poço e fala sobre uma vida que foi restaurada. Amém? Amém. Irmãos, e quando eu falo sobre vida restaurada, amém? Eu falo sobre uma nova vida em Cristo. Amém? Porque quando a gente não conhece a Jesus como nosso Salvador, a gente vive no mundo, a gente faz a vontade do mundo, a gente faz a vontade dos pensamentos. A gente, quando não conhece a Jesus, o inimigo, irmãos, ele entra na nossa casa e ele sai e entra a hora que ele quer, porque ele tem a chave da nossa casa quando a gente não conhece a Deus. Aleluia. E esta pessoa que tem a chave que entra na nossa casa, quando a gente não serve ao Senhor, é o diabo. Mas a partir do momento que a gente faz uma aliança com o nosso Senhor Jesus, quando a gente faz a nossa confissão de fé, Jesus ele vem, ele toma a chave que está na mão do diabo, e agora o diabo, ele não entra mais na nossa casa, porque você agora é uma nova criatura, você agora é um novo crente em Jesus, você agora está com a sua vida restaurada, você agora está aos pés do Senhor, você fez uma aliança com o Senhor. Se você bebia, você não bebe mais. Se você fumava, você não fuma mais. Se você se prostituía, você não se prostitui mais. Se você andava com pessoas erradas, você não anda mais, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo, irmão. Aleluia. Você é uma nova criatura. E esse texto vai falar justamente sobre isso, sobre uma mulher que teve a sua vida restaurada, uma mulher que ela era uma pecadora. E quando eu estava meditando nesse texto falando sobre vida restaurada, eu começo agora a me lembrar de Paulo, amém? Porque Paulo, antes de servir ao Senhor, ele era um homem que ele perseguia o povo de Deus, o nome dele era Saulo. E quando as pessoas viam ele, as pessoas corriam, as pessoas tinham medo, porque ele era um homem sanguinário, ele era um homem que perseguia o povo de Deus, que maltratava
Amém? A Bíblia diz que ele foi atingido pelo resplendor de luz. Ele ficou cego durante 3 dias, mas depois daquele encontro que ele teve com Jesus, Jesus mudou a vida dele, porque Jesus, irmão, fez com que ele pudesse ver novamente, e ele se tornou agora um dos maiores pregadores da palavra de Deus. A Bíblia diz que ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento, porque ele teve uma vida restaurada em Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos fala, irmão, para que você possa entender, Jesus estava ali numa região chamada Judeia. Jesus estava ali no início ali do seu ministério. Amém? Jesus, ele já tinha sido batizado por João Batista, porque João Batista era aquele que veio antes de Jesus, que pregava a palavra de Deus, pregava o arrependimento, batizava o povo ali no deserto da Judéia, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Mas quando Jesus aparece em cena e vai ali naquele Rio Jordão, a Bíblia vai nos revelar que João Batista disse: eis aí, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista agora, ele batiza a Jesus, e agora Jesus, ele começa agora o seu ministério. E quando Jesus começa o seu ministério, João Batista sai de cena. Amém? E a palavra de Deus nos fala que Jesus, ele começa agora a fazer milagres. A Bíblia diz que o primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. Depois Jesus agora, ele prega a palavra de Deus para um homem chamado Nicodemos. E agora Jesus, quando estava ali naquela região chamada Judeia, amém? A Bíblia vai dizer que os fariseus agora, eles vieram a contender com Jesus, porque a palavra de Deus nos fala que eles tomaram conhecimento que Jesus estava batizando mais discípulos do que o de João. Se é verdade que Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos. E ali aqueles fariseus, eles vieram agora a contender com Jesus. Sabe que esses fariseus, irmão, eram homens religiosos, eram homens, irmãos, que a sociedade respeitava. Esses homens que eram fariseus, eles eram homens, irmãos, que ele pregava a palavra de Deus, mas só que eles eram legalistas. Amém? Eles viviam ali uma espiritualidade, eles queriam ter uma espiritualidade que eles não tinham, irmão. Então, o que é que eles faziam, irmãos? Ele não cumpria as leis. Amém? Ele fazia que o povo cumprisse ali as leis, mas eles mesmos, eles não cumpriam a lei do Senhor. Tinha várias leis ali, mais de 600 leis, e eles faziam tudo errado. E agora, como eles não cumpriam as leis, ele queria que o povo cumpria. Olha como eles são hipócritas e legalistas. Foi por isso que uma certa vez, eles chegaram para Jesus e foram questionar: por que teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Aí Jesus começou agora a dizer a ele: o que entra pelo homem, que contamina o homem, não é aquilo que entra, é aquilo que sai. Aí Jesus começou a colocar ali na frente dele a hipocrisia que esses fariseus tinham. Porque uma certa vez a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele curou um homem, que ele tinha uma mão mirrada, eles vieram questionar Jesus, porque Jesus curou no sábado. Aí Jesus agora denuncia a eles: olha, se a ovelha de vocês cair no dia de sábado no buraco, vocês vão lá e tira? E agora estava questionando porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Eles eram hipócritas, irmão. Olha, vou dizer uma coisa para você agora. Aleluia. Você quer conhecer uma pessoa que prega a palavra de Deus, aquele que não vive, uma pessoa hipócrita, irmãos, é aquela tipo de pessoa, irmão, que tem excesso de santidade. Quando você vê uma pessoa com muito excesso de santidade, pode ir na certeza que essa pessoa, irmão, é uma pessoa que prega aquilo que não vive. Amém? É uma pessoa hipócrita. Amém? Amém. Pode ficar na certeza, a pessoa que é cheio de excesso de santidade. Sabe o que é excesso de santidade? É aquele pessoa que você passa
dá a paz do Senhor e a pessoa. Senhor, meu irmão, você está no lugar, a pessoa chega, a pessoa vai, sai daquele lugar, pode conversar com você. É show de pra que isso? É pecado fazer isso. É pecado fazer aquilo. É pecado para uma banda de praia. É cheio de excesso de santidade. Meus irmãos, Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele veio, irmãos, aqui nesta terra, para pregar a palavra de Deus. Ele veio, Ele disse, ser santo, está na palavra. Amém? Mas não é ser santo dessa maneira, ser um santarrão, querer ser melhor do que as outras pessoas. Amém? E a palavra de Deus nos fala que Jesus agora, Ele sai por causa dessa perseguição dos fariseus e vai para uma cidade chamada de Samaria. Amém? E para Jesus chegar nesta cidade chamada, irmão, Samaria, tinha 3 caminhos. Tinha um caminho mais curto, amém? Que era pelo meio de Samaria. Tinha um caminho que era pelo leste, amém? Que era um caminho mais longo, amém? E tinha também outro caminho que era pelo Jordão, tinha que atravessar o rio. Mas Jesus, irmãos, Ele vai pelo caminho mais curto. E aqui já tem a primeira lição nesta noite. Amém? Para Jesus, irmãos, Ele é até o homem. Jesus não precisa de muito artifício. Jesus, irmãos, Ele vai até o homem. Amém? E vai ali justamente para pregar a palavra, para que o homem ele seja salvo. Ele não faz muito arrudeio, ele procura um caminho mais curto. Mas o homem, para chegar até Deus, ele procura um caminho mais longo, ele dá uma volta do mundo. Depois que o homem ele sofre, depois que o homem ele passa por perseguição, depois que o homem é esbofeteado, depois que o homem é perseguido, depois que o homem passa pela prova, depois que o homem ele passa pelo deserto, aí agora eu vou aceitar Jesus. E por que não aceitou antes? Porque se aceitou antes, irmão, fizesse um caminho mais curto, não passava por tudo isso, sim ou não? Amém? Sempre procura um caminho mais longo, mas a palavra de Deus fala que Jesus ele procura ali um caminho mais perto para ir para essa cidade chamada Samaria. E não era a primeira vez que Jesus estava indo. Jesus já foi uma outra vez para Samaria, quando Jesus estava indo para a festa ali, se não me falha a memória, eu acredito que foi a festa, uma das festas que estava acontecendo ali em Jerusalém. Amém? E a palavra de Deus nos fala que quando Jesus estava a caminho, que Jesus tinha ido ali entrou naquela cidade chamada Samaria, os samaritanos, eles não receberam Jesus. Amém? Eles não queriam que Jesus ali se hospedasse ali naquela cidade. Amém? Porque Jesus ia para adorar. Né? E eles não gostavam dos judeus. Amém? Então, por isso que Jesus disse assim: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Amém? E a palavra de Deus diz que Jesus não ficou ali naquela cidade. E agora, Jesus ele vai outra vez para essa cidade chamada Samaria. Amém? E a palavra de Deus nos fala, irmãos, que Jesus vai ali para aquela cidade, mas só que ele não podia entrar naquela cidade ali, porque justamente porque os judeus, eles não se comunicavam ali com os samaritanos. Amém? Havia uma rixa entre samaritano e judeu. E essa rixa, irmão, é bem antiga. E essa rixa de judeu e samaritano começou justamente lá atrás, porque a palavra de Deus nos fala que quando Salomão ele era rei, as tribos eram unidas. Depois da morte de Salomão, a palavra de Deus nos fala que as tribos foram divididas, 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, e 10 tribos ficaram no reino do norte. Amém? Essa que ficaram no reino do norte, cuja capital é Samaria, e 2 tribos ficaram em Judá e ali em Jerusalém, que foi Judá e Benjamim. E a palavra de Deus nos fala, irmão, que no ano 722, a Bíblia diz que o rei da Síria,
invadiu ali Israel. E quando o rei da Síria invadiu Israel, ele fez ali um sistema chamado caldeiramento. Sabe o que é isso? Aleluia. A Síria, que era um povo terrível, que matava as pessoas, que era um povo cruel, que era a nação mais poderosa daquela época. Quando eles invadiam os territórios, ele pegava aquelas pessoas ali daquelas nações, e quando eles iam para outro país para conquistar, ele fazia um sistema chamado caldeiramento. Ele fazia uma mistura, amém? Misturava aqueles povos justamente para tirar a cultura do povo, para tirar a religião do povo, para o povo se enfraquecer, amém? E haver ali uma mistura para que o povo não se entendesse, para que aquele povo não se unisse para guerrear contra ele. Então é justamente isso que o inimigo ele faz. Ele faz um sistema hoje chamado caldeiramento, justamente para que a gente não se entenda, e principalmente quando fala na área sentimental. O que é que ele faz? Às vezes, irmão, a mulher ela é crente e serve a Deus, aí o inimigo vai, a mulher está querendo se casar, em vez de arrumar um homem da igreja, arruma um do mundo. Amém? Aí o que acontece? A mulher quer ir para a igreja, o homem quer beber. A mulher quer orar, o homem quer botar som, quer botar música do mundo. Aí fica, os dois não se entendem. É isso que o inimigo quer. É o sistema de caldeiramento. Ele quer fazer uma mistura. E onde tem mistura, Deus não opera. Então, esse foi o motivo, amém? Que os judeus não se comunicavam ali com o samaritano por causa da mistura. E a segunda coisa era justamente, sabe o quê? E está aqui, ó, na palavra de Deus, era a respeito da construção do templo. Amém? Porque quando Jerusalém, o templo foi destruído, aí o que acontece? Os judeus começaram a construir o novo templo, os samaritanos foram querer construir. Chegaram lá, pediram aos judeus para construir o templo. Aleluia, glória. Por causa de quê? Por causa lá atrás, por causa da mistura. Aqui não. Então, segunda coisa, porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. Aí vem aqui a terceira coisa, disputa por território. Porque como Samaria era muito próximo ali a Jerusalém, então eles brigavam por território, por causa de terra, para pegar terra, para chegar ali, essa terra é minha, não, essa terra é minha, ficar aquela briga por território. E o quarto motivo, irmão, era uma questão religiosa, amém? Porque os samaritanos diziam que o lugar de adoração era no Monte Gerizim, mas os judeus não. O lugar de adoração é no templo, amém? Então, havia essa rixa dele por esses motivos, amém? Aí Jesus, irmãos, ele vai, quando chega ali, naquela região, enquanto os discípulos, Jesus chegou em Samaria, e quando os discípulos vai da cidade buscar comida, Jesus agora, ele se senta ali de lado daquele poço e fica aguardando aquela mulher samaritana chegar. Jesus poderia tirar água? Podia, irmão, ele podia chegar ali e pegar água para poder tomar, não. Mas ele esperou aquela mulher chegar, porque Jesus ele tinha ali um propósito na vida dessa mulher. E essa mulher, irmão, ela chegava ali, naquele poço, na hora sexta do dia. Ela só vinha nessa hora. Porque as pessoas tinham o costume de chegar naquele poço chamado Poço de Jacó, amém? Justamente pela manhã ou pela tarde. Não quando o sol estava muito quente, mas aquela mulher vinha ali naquele poço, e daqui a pouco eu vou falar para você por que aquela mulher ela vinha justamente quando o sol estava lá em cima, quente, ao meio-dia. Mas eu quero falar aqui a respeito um pouco da questão desse poço. Esse poço foi um poço que José deu ao seu filho Jacó. Amém? E essa questão do poço é interessante para você que não conhece, porque quando um viajante chegava numa cidade, amém? E quando ele chegasse ali, não tivesse nenhum poço ali naquele lugar, se ele cavasse um poço, ele se tornava dono daquela terra. Então, Abraão, a Bíblia diz que Abraão, quando chegou ali na terra dos filisteus, não tinha poço ali. Então, o que foi que Abraão fez? Abraão cavou um poço, amém? E se tornou dono ali daquela terra ali. E sabe o que aconteceu? Aleluia.
vieram contender com Abraão os pastores de Abimeleque. Entulharam o poço de Abraão. Só que Abraão era muito amigo, amém, de Abimeleque. Foi até Abimeleque e disse: "Ô Abimeleque, os teus pastores ali entulharam meus poços." Aí, sabe o que aconteceu? Como Abimeleque era muito amigo de Abraão, mandou devolver o poço. Aí Abraão fez ali uma aliança com Abimeleque, deu 7 cordeiros a ele, 7 ovelhas, para que toda vez que Abimeleque olhasse visse aquelas ovelhas, se lembrasse do pacto, da aliança que ele tinha feito ali com Abraão. E mais na frente, a Bíblia vai dizer que Isaac também cavou poço. Isaac, filho de Abraão, porque quando ele foi para a terra de Gerar, perto do Filisteu, a Bíblia diz que ele prosperou tanto ali naquela terra, que o rei disse assim: "Vai-te embora daqui, porque tu é mais poderoso do que nós." Aí Isaac começou também a cavar poço. E a Bíblia disse que ele cavou 3 poços. Amém? E toda vez que ele vinha, os inimigos chegavam: "Esse poço é meu." E pulhava o poço. Aí quando ele cavava, esse poço é meu. Aí quando Isaac cavou outro poço ali, foi o 3º poço, amém? Chamado Reobote, que significa Deus alargou. Amém? Aí os inimigos não quiseram mais contender com Isaac. Aí mais na frente, a palavra de Deus vai falar que José, irmão, ele comprou um poço e deu de presente ao seu filho Jacó. Foi justamente esse poço aqui. E esse poço ele tinha, sabe o que, irmão? 30 metros de profundidade. Amém? 30 metros. Era, para você pegar água ali, não era fácil não. Amém? 30 metros. E dentro daquele poço, ali tem uma fonte. Sabe por que tem uma fonte? Vou explicar a você agora. Porque os poços, irmão, tem hora que ele seca. Mas aquele poço não secava, porque tinha uma fonte dentro dele. Amém? Porque se Jesus chegou ali e aquela água aquele poço tinha água, aquele poço foi de não sei quantos anos atrás. Amém? Então, essa mulher vinha nesse poço justamente nessa hora sexta do dia, porque ela era uma mulher que tinha uma má reputação. Ela era uma mulher adúltera. Era uma mulher, irmãos, que ela tinha ali uma carência afetiva. Ela já tinha casado com 5 maridos, e o marido que ela estava agora não era o dela. Então, ela, como ela era uma mulher adúltera, a sociedade não aceitava. Se ela chegasse ali em outro horário para pegar água, numa hora que tinha muito movimento, pela manhã ou pela tarde, se tivesse gente ali, ela podia ser o quê, irmão? Apedrejada. Ela poderia ser ali esbofeteada pelas pessoas. Ela podia sofrer agressão física, agressão moral. Então, por isso que ela vinha justamente nessa hora, por causa do adultério dela, por causa do pecado dela. E o pecado, irmão, é algo terrível. Quando você lê a Bíblia, você vai ver vários tipos de pecado. Pecado congênito, pecado original, pecado por omissão, pecado por comissão, pecado da carne, pecado do Espírito. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem algo muito interessante. Aonde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Amém? Porque quando Jesus veio, irmão, aqui nesta terra, como Salvador, amém? A Bíblia vai dizer, irmãos, que lá na cruz ele morreu pelos nossos pecados. Aleluia. A Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo. E agora todos nós somos livres. Todos nós temos acesso ao tabernáculo de Deus. Porque nós somos livres do pecado. Jesus veio justamente isso. Para nos livrar do pecado, da maldição, da mão do diabo, da mão do inimigo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouquinho estou encerrando com 19 horas. Me avise, por favor, para eu passar a hora. Amém? E a Bíblia vai dizer que ela chegou ali, naquele poço, para justamente um diálogo com Jesus. Mas quando ela chegou ali, Jesus que começou ali, um diálogo muito forte com aquela mulher. Porque era necessário, irmão. A Bíblia diz no capítulo 4 que era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus não estava ali, irmão. Não era, amém? Não era por acaso, não. Jesus já tinha passado por várias cidades naquela época. Jesus
já tinha entrado em Cafarnaum. E quando Jesus entrou em Cafarnaum, Jesus curou a sogra de Pedro. A Bíblia diz que em Cafarnaum, Jesus curou um paralítico. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jesus entrou na cidade de Naim, Jesus também fez ali a sua obra. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. A Bíblia vai dizer que foi em Cafarnaum que Jesus, irmão, curou uma mulher que há 12 anos que sofria um fluxo do sangue. Amém? Era necessário também que Jesus, irmãos, entrasse em Jericó, porque em Jericó, irmão, a palavra de Deus fala que Jesus curou um homem ali. Esse homem, ele era cego, chamado Bartimeu. A Bíblia diz também que Jesus entrou em Jerusalém. E quando Jesus entrou ali, naquela cidade chamada de Jerusalém, Jesus também fez milagre, Jesus fez cura. Em todas as cidades que Jesus entrou, Jesus fez alguma coisa. Betsaida, Corazim, amém? A Bíblia diz também que Jesus foi para uma cidade que ele nunca tinha ido fora de Jerusalém, chamado Tiro e Sidom, onde Jesus expulsou um demônio que estava na filha de uma mulher que veio correndo atrás dele pedir socorro. E quando ela chega aos pés de Jesus ali, amém? Essa mulher é uma mulher cananeia. Jesus ali teve um diálogo também com ela, amém? E quando Jesus teve um diálogo com ela, viu que a grande fé que aquela mulher tinha, Jesus disse: vai para casa, porque o demônio já saiu da tua filha que está pendendo da mente. Não era necessário Jesus passar por Samaria. E eu quero dizer para você que esta noite, que Jesus está passando aqui nessa comunidade, amém? Essa comunidade, irmão, tem vários nomes. E tem um nome que eu não posso nem dizer. Mas eu quero dizer para você, irmão, que Jesus está passando aqui, está quebrando toda maldição. Jesus está quebrando toda macumba. Jesus está quebrando, irmão, toda bruxaria. Amém? Eu quero profetizar nesta noite que esta localidade, irmão, ela pertence a Jesus. Ela não pertence ao inimigo. Que cai por terra toda obra que o inimigo, irmão, ele está preparando. Aleluia. Caia por terra. Eu, como profeta de Deus, Glória eu não vim aqui só para pregar a palavra de Deus. Eu não vim aqui para pregar teologia. Eu vim aqui para profetizar na minha vida e na tua vida. Glória. Deu glória a Deus por isso? Glória. Aí Jesus agora começa um diálogo com aquela mulher. Jesus pede água. Olha aí. Jesus pede, para do bebê. Aí a mulher diz: como pode um judeu me pedir água? Eu já expliquei isso aqui, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E ela conheceu Jesus, irmão, justamente por causa das vestes de Jesus, porque os judeus, eles se vestiam diferente dos samaritanos, e os samaritanos se vestiam diferente dos judeus. Amém? Aí ela reconheceu Jesus justamente pelas vestes de Jesus. O que me chama a atenção é que nos dias de hoje as pessoas começam a fazer aí quadros a respeito de Jesus, colocam Jesus com uma aparência muito bonita, com o rosto sem nenhuma mancha, cabelos longos, olhos azuis. Mas Jesus não é aquele Jesus do quadro. Não tem toda essa formosura, porque o profeta Isaías disse, olhando para ele, não tinha nenhuma formosura. Amém? Amém. Aí as pessoas ficam fazendo isso, mostrando Cristo no quadro. Jesus não é aquele homem do quadro desenhado, com cabelos longos, olhos azuis. Não, o Jesus, irmão, ele é o Jesus espiritual. Amém? É o Jesus que não tem formosura. É o Jesus que andou aqui na terra 33 anos. Amém? Para salvar a humanidade. Aí, quando ela viu Jesus, que Jesus começou agora pedir água. Amém? Necessidade de beber. Amém? Está aqui no texto, no capítulo 4, no versículo 10. Disse: Senhor,
foi no versículo 9, que Jesus pediu água. Aí no versículo 10, Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus, aquele que te pede água, que te dá de beber, tu pedirias e ele te daria a água da vida. E Senhor, tu não tens por que atirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva. Irmãos, quando Jesus pediu para beber, e ela começou a dizer essas palavras, né? Senhor, não tens como tirar o poço é fundo, ela começou a limitar o poder de Jesus. É justamente isso que as pessoas fazem. As pessoas gostam de engessar Jesus, achar que Jesus não pode fazer isso, que Jesus não pode salvar, que Jesus não pode curar, que Jesus não pode fazer com que a pessoa prospere. Amém? Mas Jesus, irmãos, ele não está com o seu braço engessado. Ele pode salvar, ele pode curar, ele pode fazer milagre. Amém? Não limite o poder de Deus na sua vida. Aí Jesus começou a ter um diálogo com ela e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber desta água que eu der nunca terá sede, porque a água que ele der se fará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aí ela disse: olha, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e venha aqui tirar. Irmãos, ela não estava entendendo nada, a ficha dela ainda não tinha caído. Ela disse: olha, dá dessa água para que não possa vir mais aqui. Ela estava dizendo: se eu beber dessa água, eu não vou mais precisar vir nesse poço. Esse poço é fundo, ele tem 30 metros de profundidade. Só que ela não estava entendendo nada ainda. Mas, aos poucos, ela foi entendendo aquilo que Jesus estava falando. Porque quando Jesus disse: vai chamar o teu marido, aí ela disse: eu não tenho marido. Dissesse bem, porque tivesse 5, o que tu tens agora não é teu. Então, irmão, Jesus começou a revelar para ela o profundo e o escondido. Aí ela começou a observar: peraí, como é que esse homem conhece a minha vida? Começou a revelar, irmão, o profundo, aquilo que estava em oculto. Amém? Às vezes, irmão, a gente prega na igreja, né? As pessoas não dá valor àquilo que a gente prega. Não dá, assim, muitas vezes a pessoa... Está encoberto, né, pastor? A gente prega a palavra de Deus, muitas vezes a pessoa olha assim, acha que aqui não foi onde está o sábado da minha vida. É por isso que ele está profetizando para mim. Porque muitas vezes a gente que faz parte da igreja, a gente conhece as pessoas, sabe onde a pessoa mora, sabe aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa está fazendo ali na sua casa, fazendo uma comida, às vezes sabe onde é que a pessoa trabalha, amém? Às vezes sabe, né, quantos filhos a pessoa tem. Só que tem um detalhe: aquilo que a pessoa faz em oculto, muitas vezes o profeta não sabe, amém? Mas quando Deus revela, acabou-se. Está revelado. Amém? As pessoas não dão, muitas vezes, Eita glória! honra o profeta, porque acha que o profeta conhece a vida. Mas Vai revelar, viu? quando Deus revela o profundo escondido, aí que as pessoas começam agora a honrar o profeta. Amém? É verdade ou não é? E Jesus agora revelou a vida daquela mulher. Amém? Aí foi que a ficha dela começou a cair. E ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Amém? Aí Jesus começou a dizer para aquela mulher: vai, chama teu marido. E a mulher respondeu: eu não tenho marido, né? Porque eu já falei essa parte. Aí Jesus disse assim: Jesus disse à mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e dizes que em Jerusalém é lugar de adoração. Aí Jesus disse: mulher, crê e ora vem. Em que neste monte, nem Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que... Não. Vós adorareis o que não sabeis. Vós adorareis o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A mulher falando. Aí Jesus disse: mas a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai nos catais que assim e agora. Pronto, acabou-se.
aquela mulher, ela começou a ver que Jesus, irmão, era o verdadeiro profeta. Jesus ali quebrou várias barreiras ali, ele quebrou a barreira. Olha só, irmão, Jesus começou aquele diálogo e abriu o coração daquela mulher. Jesus quebrou várias barreiras. Jesus quebrou a barreira do preconceito, porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Jesus quebrou essa barreira. Quando começou ali com aquela mulher, Jesus quebrou a barreira de gêneros, porque Jesus, irmãos, ele, naquela época, uma mulher não podia conversar com um homem no meio da rua, só se ela fosse casada com aquele homem. Amém? Então Jesus quebrou essa barreira. Jesus ali conversou com ela. Jesus quebrou também a barreira do caráter moral, porque um rabino não poderia ser visto conversando com a mulher, principalmente se a mulher, ou ela fosse uma mulher adúltera. Amém? Então o rabino podia perder ali, né, o seu ministério. Aí Jesus quebrou essa barreira. E a outra barreira foi a barreira da ignorância. Amém? Porque quando eu falo ignorância, eu estou falando que Jesus quebrou essa barreira, porque Jesus, ele, como ele tinha amor próximo, ele se aproximou-se daquela mulher que não conhecia a ele. Aí Jesus quebrou esta barreira, a barreira da ignorância espiritual. Amém? Aí a Bíblia vai dizer, estou terminando agora, irmão, por causa da hora, já vai dar 9 horas já. Então, esta mulher, assim que ela se converteu, ela foi para a cidade anunciar a Jesus, como está aqui no texto. Eu vou ler. Olha só, no versículo 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver um homem que disse tudo quanto tem feito porventura. Este não é o Cristo? Saíram toda aquela cidade e foram ter com ele. Glória a Deus. Sabe o que significa isso? Quando aquela mulher chegou naquela cidade e falou a respeito de Jesus, irmão, sabe o que aconteceu? O povo creu e foi atrás de Jesus. Sabe o que significa isso? Os sinais seguirão aqueles que creem. Amém. Glória a Deus. Aqui nessa igreja aqui, irmão, se a pastora orar por uma pessoa que está com câncer, expulsar o câncer que está naquela pessoa, no outro dia todo mundo está sabendo, sabe o que vai acontecer? Essa igreja aqui vai lotar, irmão, de pessoas, de tanta gente, que não vai caber mais ninguém aqui dentro, vai ficar até ali, ó. Porque os sinais, eles seguirão aqueles que creem. Estou terminando agora. Sabe o que eu aprendo aqui com essa mulher? São 3 coisas. Uma dessas coisas que eu aprendo, irmão, é que tudo aquilo que Deus faz, ele tem um propósito. Amém. O propósito de Jesus, irmãos, é ir para Jerusalém. Mas ele não foi. Ele foi justamente para aquele lugar chamado Samaria. Mudou até a sua rota justamente para pregar para aquela alma sedenta, para aquela mulher. Amém? Então, tudo aquilo que Jesus faz na minha e na tua vida, ele tem um propósito. É por isso que você não está aqui por acaso. Você está aqui por causa do propósito de Deus na sua vida. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, irmão, é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Porque se ele fizesse acepção de pessoas, irmãos, na igreja não vinha pessoas adúlteras, não vinha pessoa, não vinha marginal, não vinha mexeriqueiro, não vinha mentiroso. Não, irmãos. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Outras pessoas que entram com pecado de adultério, pecado de prostituição, pecado de mentira, aí Jesus, olha, salva essa pessoa. Amém? Ele não faz acepção de pessoa. E a última coisa aqui para terminar, irmão, Jesus conhece o nosso passado. Amém? E não desiste de nós. Imagine só, irmão, se Jesus, ele desistisse de nós. E agora? Amém? Como seria nós? A gente estava aí no mundo. Só para você ter uma ideia, não é agora. Quando Deus mandou Noé construir aquela arca, amém? Noé passou mais de 100 anos construindo aquela arca. Justamente para que aquele povo se arrependesse. Deus esperou, irmão, que aquele povo se arrependesse. Só que o povo não se arrependeu. Foi necessário Deus, ele mandar Noé botar
toda espécie de animal dentro da arca ali, um casal de cada espécie. A família de Noé lhe mandou o quê? O dilúvio. Só que Deus era um grande. Deus, irmãos, ele esperou que o povo ali se convertesse, mas não se converteram, chamaram Noé de maluco, porque naquela época, uma época que não chovia, amém? Aí Deus, irmãos, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Deus, irmãos, ele não desiste de mim e de você, amém? Aplauda o Senhor. A mensagem desta noite foi linda. Amém?